Olá, pessoal. Nesta videoaula, vamos resolver um exercício de álgebra linear. No caso, a questão diz o seguinte: seja F o conjunto de vetores da forma V igual a vírgula B, vírgula C, vírgula D, em que os números A, B, C, D são números reais arbitrários, mas estão sujeitos a duas condições. A primeira, que D igual a más B y C igual a menos B. Con esto, se pide responder dos preguntas. Primero, verifique que el conjunto F es subespacio de R4 y enseguida determine a dimensão do conjunto F. Certo? Ainda tem uma informação importante. As operações de soma de vectores e multiplicação de escalares por vectores são as usuais no espaço R4, que justamente são as que estamos mostrando aqui embaixo, certo? Para responder à primeira parte desta questão, vamos apresentar brevemente o conceito de subespaço. Então, dado um conjunto E, que já se sabe que é espaço vetorial e, portanto, ele já tem um vetor nulo. Conhecido, certo? Então, se eu pego um subconjunto F, que está dentro de um subconjunto F, para que esse subconjunto seja dito que é subespaço, precisa cumprir três condições. A primeira, que o vetor nulo do conjunto maior tem que estar dentro de F. Então, o vetor nulo do conjunto E tem que estar dentro de F, é a primeira condição. A segunda condição é que se você pega dois vetores arbitrários em F, a soma também tem que estar em F. E por último, se você pega um vetor arbitrário em F e multiplica por um escalar alfa, o produto alfa-B, esse vetor também tem que estar em F. Certo? Muito bem. Então, para isso, vamos visualizar melhor o conjunto F. Então, pelo enunciado da questão, o conjunto F está definido assim: são vetores de R4, isto é, da forma A, B, C, D, mas com duas condições: o C igual a menos B e o D igual a mais B. Nós podemos substituir diretamente estas duas informações dentro da definição do vetor arbitrário B em F, e fica assim: A, vírgula B, em vez de C, vamos colocar seu valor, que é A menos B, e o D vamos substituir por A mais B. Dá para perceber de que agora o vetor B só depende dos parâmetros A e B. Então, A continua sendo arbitrário, B continua sendo arbitrário, certo? Ainda podemos melhorar a definição de F. Então, F é um conjunto formado por vetores da seguinte forma: esta expressão é conveniente fazer uma separação baseada na soma de vetores. Uma primeira parte terá esta forma e uma segunda parte terá esta forma. É fácil de verificar que A mais 0 me dá A, certo? 0 mais B me dá B. A menos B está aqui. E, finalmente, na última componente, A mais B está aqui. Então, esse vetor de cima se pode descompor na soma de vectores de baixo. Beleza? Para melhorar ainda, podemos fazer o seguinte: desta expressão vectorial, podemos colocar em evidência o A. Então, vai ficar assim, tá certo?
y aquí va a ficar así. Vamos a colocar B en evidencia, 0, 1, menos 1, 1. ¿Está cierto? Y aquí vamos a copiar igualzinho, certo? Enseguida, ainda podemos hacer algo mejor. Este vector vamos a renomear como B1 y ese vector vamos a renomear como B2. En que B1, B2, ¿cierto? Son vectores ya conocidos. Entonces, finalmente F tiene esta forma. F está formado por vectores, la forma múltiplo de B1 más múltiplo de B2. ¿Está cierto? Entonces, ese finalmente es la definición más resumida do conjunto F. Pues bien, ahora vamos a responder si ese conjunto é ou não é subespacio de R4. Entonces, la primera pregunta es sobre o vector nulo en F. Entonces, percebe que en este ejemplo, o conjunto é justamente o espacio R4. Y nós ya sabemos que el vector nulo de R4 es el vector 0, 0, 0, 0. Y justamente a origen de coordenadas en ese espacio de R4. Entonces, la pregunta es si ese vector nulo 0, 0, 0, 0 está en F. Entonces, vamos a ver esta definición para F. Entonces, vector nulo do R4, que es 0, 0, 0, 0, está en F. Esa es la pregunta. Y la respuesta inmediata, sí, ese vector está en F. ¿Por qué? A justificativa bien simples, ¿verdad? Na definición de F, basta decir que si A es 0, si B es 0, ya que A es real, B es real, entonces en particular A puede ser 0, B puede ser 0. Si você faz esta colocación, ¿qué podemos decir do vector B? Sería 0 veces B1, 0 veces B2, ¿verdad? Eso de aquí da vector nulo, eso de aquí da vector nulo, entonces aquí asoma justamente vector nulo de R4, o sea que eso va a dar 0, 0, 0, 0. Y con esto estamos verificando que ese vector nulo de R4, a obedecer esta definición de F, está en F. ¿Beleza? Entonces, a primera condición para subespacio fue satisfeito. ¿Beleza? Ahora vamos a pasar a analizar a segunda condición para subespacio. ¿Está cierto? Entonces vamos a pegar un vector arbitrario en F. Podemos pegar, por ejemplo, esta de aquí. Esa está en F, ¿está cierto? Da para ver porque está aquí encima. Y vamos a pegar otro vector arbitrario en F. Entonces, tiene que tener la misma estructura. Entonces, un escalar veces B1, un escalar veces B2, ¿no es cierto? Eso también está en F. A, B son reales, ¿beleza? Y A tiu, B tiu también son reales. Feito eso, vamos a sumar esos dos vectores. Esta ecuación con esta ecuación, vamos a sumar termo a termo. Sumando apropiadamente, vamos a sumar ese termo con ese termo, entonces vamos a tener A más AT1 veces B1, y aquí igual sumamos ese termo con ese termo, vamos a juntar apropiadamente, ¿cierto? Tenemos ese resultado. ¿Y qué la gente observa? La gente observa de que esta expresión continúa siendo un real, esa expresión continúa siendo un real, entonces el vector suma B más W é 1 real vezes V1 mais um número real vezes V2, que justamente é a mesma estrutura, certo? Desta definição de F, vectores B em F, certo? Então, com isso, posso dizer de que essa expressão pertence ao conjunto F. É a mesma estrutura, é uma combinação linear de B1 e B2.
beleza? Agora, em seguida, vamos ver a terceira condição. Terceira condição, se eu tenho um vetor B arbitrário em F e pego um escalar real arbitrário, então eu vou construir o vetor alfa vezes V, que seria alfa vezes A, B1, perdão, aqui, né? B, B2, certo? Utilizando a propriedade de distributividade, vai ficar alfa vezes A multiplicado por B1, alfa vezes B multiplicado por B2. E aqui, novamente, este produto aqui, alfa A, é um número real. Esse outro produto é um número real. Então, novamente, temos de que alfa vezes B, esse vetor genérico, é uma combinação linear de B1, B2. Portanto, de novo, tem esta estrutura, certo? Então, podemos dizer que esse vetor está em F. Então, finalmente, nós concluímos de que o conjunto F definido lá em cima é, de fato, subespaço de R4, beleza? Muito bem. Em seguida, vamos para a segunda questão. Determine a dimensão de F. Então, já sabemos que F é um espaço vetorial, é um subespaço de R4, e nós queremos saber qual é a dimensão do conjunto F. A dimensão de um espaço vetorial é basicamente o número de vectores de uma base arbitrária nesse conjunto, nesse espaço vetorial. Então, dimensão de F é o número de vectores de uma base em F. Beleza? Em F. Então, temos que descobrir uma base quaisquer em F. Beleza? Mas quando você olha a definição de F, né? Novamente aqui, muita atenção nesta expressão. Observamos de que qualquer vector V em F é uma combinação linear de B1 e B2. Então, eu posso pensar que os vectores B1 e B2 são candidatos para formar uma base. Então, a gente se pergunta se de fato B1, B2, né, é base, sim ou não, do conjunto F. Beleza? E para ser base, né, tem que ter duas condições. A primeira condição, que eles têm que ser linearmente independentes, certo? E segundo, que esses vectores têm que ser geradores de F, beleza? Mas, aqui tem uma questão interessante. Pela própria construção de F, né, a gente partiu aqui e chegamos aqui, certo? Aqui, perdão, né? Dá para ver de que qualquer vector em F é uma combinação linear de B1, B2. Portanto, o vector B1, B2 são geradores de F, por construção, tá certo? Então, esta segunda é afirmativo, né? Isso por construção. Por construção, ou seja, pela própria definição de F, isto é verdade, tá certo? Por construção, de fato, isto é verdade, é verdadeiro, tá certo? Então, só falta ver se eles são ou não são linearmente independentes, beleza? Então, para isso, vamos colocar aqui qual é a forma explícita de B1. B1 é 1, 0, 1, 1. E B2 é 0, 1, menos 1, 1. Então, a pergunta aqui é: estes dois vetores são linearmente independentes? Bom, tem várias formas de responder. Uma primeira maneira de responder é assim: será que B1 e B2 são linearmente dependentes?
certo? Para que sean linearmente dependentes, yo tendría que ser capaz de escribir lo siguiente. Por ejemplo, B2 debería ser múltiplo de B1. ¿Eh? En este conjunto, un deles es combinación lineal dos outros. No caso, como solamente tenemos dos vectores, esto de aquí sería, digamos, la condición para LD. Si você sustituye, que sería 0, 1, menos 1, 1, igual un escalar veces B1, que sería 1, 0, 1, 1, ¿cierto? ¿Será que existe un lambda real que satisfaga esa expresión, ¿no? Entonces, aquí es fácil ver lo siguiente. Si você pega esta y esta, você tiene que decir que si esa ecuación es verdadera, 0 debe ser igual a lambda veces 1. Bueno, ahí lambda tendría que ser 0, ¿cierto? Vamos a ver otra. Por ejemplo, esa de aquí. Esa de aquí, a segunda, perdón, a segunda, ¿no? A segunda. Vamos a ver esta de aquí y esta de aquí. Entonces, si esa igualdad es verdadera, significa de que 1 debe ser igual lambda veces 0. Y ahí que observamos de que no existe lambda real que cumpla con esta condición. Entonces, en ese caso, decimos que no existe lambda tal que esa ecuación sea verdadera. No existe lambda tal que B2 es igual lambda B1. Por tanto, concluimos de que ellos no son LT, o sea, ellos son LI. Entonces, B1 y B2 son linearmente independentes, porque yo no consigo expresar un deles con una combinación lineal dos outros, né? Beleza? Isso seria possível se existisse esse lambda real, mas não existe, né? Acabamos de ver de que nesta equação esse lambda, né, não existe que cumpla com essa equação, beleza? Essa é uma maneira. Outra forma é esta de aqui. Uma segunda forma é esta aqui. Você faz uma combinação linear desses vectores, né? Igualado ao vector nulo do espaço F, que no caso seria 0, 0, 0, 0. Você substitui o valor de B1, substitui o valor de B2 e aqui resolve esse sistema. Se no final as únicas respostas são essas, então também podemos dizer de que esses dois vectores são linearmente independentes. É isso que vai acontecer, beleza? Ok? Então, em resumo, esses dois vectores formam uma base de F, tá bom? Então, portanto, ese vector B1, ese vector B2, ¿ve? Es una base, ¿ve? Es base de F. Y por tanto, a dimensión de F es simplemente un número de vectores de esa base, ¿ve? Aquí tenemos dos vectores, ¿beleza? Y nos podemos, para finalizar, ¿ve? Nos podemos verificar brevemente que si tenemos aquí un espacio, ¿ve? X1, X2, X3, X4, y aquí está a origen de coordenadas, ¿cierto? Donde está el vector nulo. Entonces, ese conjunto F, nada más de que es un plano, ¿cierto? Es un plano que pasa por la origen de coordenadas, ¿no? ¿Por qué un plano? Porque el vector B1 y el vector B2 que gera ese espacio, ¿no? Esas dos rectas, digamos así, definen un plano. No sabemos de eso, ¿no? ¿Ok? Entonces F básicamente es un plano que está dentro del espacio R4, mas para ser subespacio, ele tem que pasar pela origen de coordenadas, ¿tá bom? É isso.